Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são cores, tintas, tá? Eu não vou me preocupar muito aliás, não só não me preocupar, como também não vou falar de marca de tinta, tá? Porque eu tenho que comprar tinta, vocês sabem que custa caro, não é barato, e ninguém por esse motivo pode dar desconto. Só tem uma loja que eu frequento normalmente e eu recebo muito conselho, então dela eu vou falar, que é a Casa do Restaurador, lá com o Fábio. Fábio é um rapaz muito prestativo, ele sempre está lá pronto para te informar sobre as novidades, coisas que existem e de alguma técnica que você necessite, de alguma informação que você precise. Então vai lá, se você quiser alguma informação, vai lá que ele te dá. Eu não vou falar sobre marca de tinta, nem marca de pincel, tá? O dia que eu for patrocinado por alguém, aí pode ser que eu me interesse a falar, desde que seja uma marca que eu utilize também, porque eu não vou atrapalhar meu trabalho e nem vocês devem fazer isso para fazer propaganda de qualquer coisa, ok? Então vamos falar de cores, paleta de cores. Eu vou mostrar para vocês minha paleta de cores. Daqui a um pouco eu vou mudar a posição da câmera e vou explicar para vocês quais são as cores que eu utilizo. Mas eu queria só dar umas pinceladas primeiro para entender o que eu penso sobre cores, tá? Existem aquelas cores acadêmicas, aquelas formações acadêmicas, de pintura acadêmica, de formas acadêmicas. Quando eu me refiro a formas acadêmicas, não são aquelas pinturas, por exemplo, que só se aprendem em escola acadêmica, coisa assim, não. São essas incluídas também com pinturas ou pessoas que aprendem com um determinado mestre, que tem muita força na hora de passar para o aluno as suas ideias, e normalmente o aluno acaba sendo um seguidor desse professor, e as cores não variam muito. Quando você olha uma obra do professor, do aluno, por exemplo, muitas vezes confunde com a obra do professor, porque na realidade as cores são parecidas. Então é aquela tabela, é aquela paleta marcada. Usa isso, usa aquilo. São essas cores marcadas. Isso não é um problema. O problema são principalmente quando existe uma ordenação na mistura dessas cores. Não, isso aqui, para pintar o rosto você tem que misturar A, B com C, porque esse é o padrão. Nunca você vai pintar um rosto com C, B e D, porque foge do padrão. Quem não frequentou escolas normais não tem esse vício. Eu considero isso um vício. Então, por exemplo, as não acadêmicas, que eu considero não acadêmicas, são aqueles alunos ou aqueles pintores que não frequentaram assiduamente uma escola e tomam a sua liberdade e pintam do jeito que é. Mais ou menos o que os impressionistas fizeram na época, que se revoltaram contra aquele padrão acadêmico que existia, aquela determinação, e cada impressionista usou a cor que queria para pintar céu, podia pintar de verde, não importasse, entendeu? Ali era a assinatura de cada artista usando a sua pintura, porque na realidade, para se expressar, eles não tinham muito o que fazer a não ser se expressar através das cores e das pinceladas, porque eles estavam pintando a natureza, e a natureza por si só já é expressiva. Então não existe muito o que você inventar na natureza, a não ser você mostrar ela de uma maneira diferente para quem está olhando, tá? Existem também dois tipos de cores, vocês costumam comprar. Existem cores que são um pouco mais opacas, que são utilizadas principalmente para preenchimento de fundos, né?
com mais rapidez, com mais facilidade. Então você tem uma cor opaca que normalmente são coisas misturadas e se leva sempre uma dosezinha de branco, porque o branco dá aquela empastada na cor. Então acontece que tem pintores que odeiam cor transparente e acabam usando muita cor opaca, porque dá mais consistência, é mais rápido para pintar. Ele com uma mão ele já faz o que ele precisa fazer. E existem as cores transparentes, aquelas cores transparentes que são difíceis de você utilizar, porque quando você mistura elas, principalmente quando você mistura uma transparente com uma transparente, dependendo das cores, elas não se perdem na transparência. Mas quando você mistura uma transparente com um branco ou com uma não transparente, ela vai perder a transparência, é lógico. Então elas são mais difíceis de ser utilizadas, são mais difíceis de carregar e são próprias, especiais para fazer camada sobre camada, porque elas permitem que você, quando coloca uma cor em cima, consiga de uma forma ou de outra enxergar um pouco da cor de baixo, entendeu? Então ela permite, essa transparência dá que você tenha combinações de cores em camadas, que essa cor vibra por cima da outra, né? Não há necessidade de você usar a ilusão ótica para fazer aquela mistura. Você consegue fazer isso olhando em cima, encostando o rosto em cima, você consegue fazer isso, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver esse detalhe em telas que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo de cores eu vou dividir em duas partes, porque ele é muito longo e vai ficar muito cansativo. Essa primeira parte eu vou explicar um pouco sobre as cores, aí a paleta que eu vou usar, provavelmente, vou ver ainda se não alongar demais. E a segunda parte, nós vamos falar sobre essa interferência junto com a tela. Vocês vão ver aquilo que eu fui explicando sobre cores, vocês vão ver no próprio trabalho, tá? No desenvolvimento do trabalho. Vocês vão ver alguns trabalhos, vão analisar alguns trabalhos junto comigo e eu vou explicar para vocês o que foi utilizado, ok? Eu não utilizo muito da veladura. Todo mundo acha que eu utilizo veladura. Nossa, eu trabalho com veladura. Não. A veladura é uma característica normalmente que você coloca várias cores, depois você vai empastando, vai alisando, tal, e vai dando essa mistura de cores. Você quase faz essa mistura de cores não na paleta, você leva essas misturas de cores na tela. Então você transforma a veladura, você transforma aquela coisa bem colocada, Eu não costumo fazer muito isso. Mesmo porque, como eu trabalho com transparência, a veladura raramente permite transparência. Porque você acaba misturando muitas cores claras com escura, muita cor pesada e raramente ela permite transparência, né? A não ser que você faça um trabalho básico, a primeira mão, com uma certa veladura, para você ter uma base, e depois você coloca as outras camadas. Mas vocês vão ver ao longo do trabalho que alguns trabalhos não são veladura, são trabalhos de cores sobrepostas. Parece um negócio meio complicado, mas não são não. Na apresentação das telas, vocês vão verificar que eu vou mostrar para vocês algumas cores encostadas em outras cores que permitem uma valorização. A cor sobe, ela cresce exatamente por estar encostada em outra cor. Algumas cores são assim, tá bom? Eu vou mostrar para vocês minha paleta de cores. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a minha paleta de cores, tá? Azul de cobalto. Às vezes eu substituo esse azul de cobalto por azul ultramar, mas normalmente é azul de cobalto, tá? A terra avermelhada. Essa cor é específica de um fabricante. Eu não vou falar quem é, mas
Se vocês me mandarem, eu não vou falar no vídeo, se alguém me perguntar que cor é essa aqui, eu escrevo e mando para você, tá? Que cor é essa? De que fabricante é? Essa eu garanto para você que essa é uma cor específica desse fabricante. Eu já procurei em outros fabricantes e não consegui. Quando eu preciso de uma cor escura, que vocês vão ver, depois eu vou explicar algumas misturas que eu faço, mas eu uso essas duas misturas aqui. Eu chego numa sombra ou num preto assim, quase com preto, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês na hora que eu vou mostrar isso nas telas, tá? Lizarim, normalmente eu uso pouco, ele é bem transparente, eu uso pouco, porque ele é forte, ele é bem transparente. Esse é um vermelho de cádmio, uso bastante, né? Eu gosto da cor vermelha, dificilmente eu tenho uma tela, não tenho uma tela que eu use vermelho, tá? Terra de cena natural, aqui é uma terra amarelada, essa também é uma cor especial, tá? Tem bastante transparência. Esse aqui é um amarelo de cádmio e aqui é um preto. E eu uso o branco de titânio que está aqui. Que a cor preta eu passei a utilizar de um determinado tempo para cá. Eu não utilizava a cor preta. E eu vou explicar para vocês em algumas telas por que eu passei a usar a cor preta. E aqui, às vezes, no meio disso aqui, eu preciso de um amarelo limão, que também é uma alternativa. É difícil você conseguir um amarelo limão com essas cores aqui, mas normalmente são essas aqui, tá? A grande maioria das cores são ou transparente ou semi-transparente, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai explicar aonde foi usada cada cor, mais ou menos, né? Eu vou lembrar os quadros que eu pintei há bastante tempo. Cada cor dessa, em que tela foram utilizadas e para vocês terem uma noção mais ou menos de como foi utilizado isso, tá bom? Um abraço, ou compartilhe lá, me ajuda no canal, divulgue o canal, porque aí a gente consegue sempre produzir mais vídeos, tá bom? Um abraço, até lá então.